Demorou alguns segundos para eu perceber que havia 2 olhos lá dentro, olhando diretamente para mim. Olá, sobrenaturais! Como vocês estão? Neste vídeo vamos trazer 4 relatos extremamente assustadores. Se você ainda não é inscrito no canal, te convidamos a se inscrever e ativar as notificações, pois assim que sair um vídeo novo você será notificado. Essa história aconteceu quando eu era uma criança. Eu morava com a minha família em uma casa de 2 andares. Meu quarto ficava no primeiro andar. O dinheiro da minha família era apertado, então minha mãe cuidava sozinha de 4 filhos. Eu era o filho mais novo, então ficava com o menor quarto. Meu quarto ficava ao lado da sala de estar e era um pequeno quarto quadrado com piso de madeira. Havia 2 grandes aberturas de ventilação no chão, enquanto os opostos do quarto tinha também 2 aberturas de ventilação no teto. Minha cama ocupava metade do quarto. Como eu disse, era um quarto muito pequeno. Em uma certa noite, eu estava fazendo meu dever de casa na cama, já que não tinha uma mesa no quarto, quando de repente ouvi uma risada de criança. Saí do meu quarto para olhar ao redor da sala de estar e da cozinha, para ver se algum dos meus irmãos estava lá. Mas todo mundo parecia estar no andar de cima. Geralmente, nessas histórias, as pessoas dizem que simplesmente imaginaram essas coisas, mas isso é estúpido. Eu definitivamente ouvi aquela risada. Ela foi muito alta e real para eu ter imaginado. Eu continuei com a minha lição de casa, mas estava bem atento para escutar qualquer outro barulho suspeito. Eventualmente, passou tempo suficiente para que eu pudesse esquecer a risada. De fato, parecia que eu tinha superado aquele susto. Então, de repente, houve a risada novamente. Dessa vez, ela durou mais tempo e não parecia estar vindo de fora do meu quarto. Eu até pensei que um dos meus irmãos estivesse se escondendo de mim dentro do quarto. Então, segui o som da risada até o canto do meu quarto. Olhei para baixo, na direção do duto de ar que ficava no chão, e percebi que a risada vinha de lá, de dentro da abertura de ventilação. Ajoelhei-me e coloquei o ouvido bem perto da saída de ar, mas não houve mais nenhuma risada. Por alguns segundos houve um silêncio total. Então afastei meu ouvido e coloquei meus olhos bem perto da saída de ar para enxergar lá dentro. Demorou alguns segundos para eu perceber que havia 2 olhos lá dentro, olhando diretamente para mim. Eu gritei como uma garotinha assustada e chamei a minha mãe aos berros. Momentos depois ela entrou correndo no meu quarto, mas convenientemente o barulho de risada tinha sumido e os olhos não estavam mais lá. Pensei que eu podia estar enlouquecendo por causa da falta de sono, mas me recusei a dormir naquele quarto naquela noite. Então, minha mãe me deixou dormir no quarto dela naquela noite. Isso continuou por uma semana, na verdade, antes que ela me obrigasse a dormir no meu próprio quarto novamente. Incrivelmente, passei os próximos 4 anos naquele mesmo quarto antes de nos mudarmos daquela casa. Porém, nada de paranormal aconteceu comigo desde aquela noite, o que foi um alívio. Eu estava no quarto dos meus pais conversando com meu pai muito doente na época. Ele estava morrendo de câncer de esôfago em estágio 4. Tive a sensação de que algo estava por trás de mim. Olhei para a porta da sala e algo, com cerca de 2 metros mais ou menos e totalmente escuro, meio que uma sombra bem densa, estava aparecendo no canto, com as mãos no batente da porta. Eu corri em direção a isso, mas do nada, deslizou de volta pela porta. Quando cheguei à porta, não havia nada. Meu pai ficou completamente confuso quando voltei para dentro da sala para contar a ele. Pessoas que ficaram na minha casa nos últimos dias do meu pai alegaram ter visto. Minha mãe viu a figura várias vezes em vários lugares até que ele faleceu. Não vimos isso desde então. Eu costumava passear com meu cachorro no meu bairro todas as noites, depois do jantar. Nunca acontecia nada de interessante nesses passeios. Eu basicamente só dava uma volta pelo quarteirão e voltava direto para casa. Eu sou uma mulher de 20 e poucos anos e moro em um bairro de classe média. Minha cidade é considerada muito segura, com baixa taxa de criminalidade, e eu nunca me senti insegura nos 15 anos que moro aqui, com exceção de uma certa noite. Era por volta das 7:30 da noite e eu tinha acabado de chegar em casa. Jantei rapidamente, comendo as sobras do almoço que tinha deixado no congelador, e preparei meu cachorro para o passeio noturno. Como era inverno, o dia já tinha ficado escuro mais cedo,
Mas as ruas e as calçadas do meu bairro eram bem iluminadas. Enquanto eu caminhava, vi a esquina e passei a caminhar ao longo de uma rua que ficava bem ao lado de um parque. Esse era o trajeto que eu sempre pegava, pois ele fazia um belo círculo de volta para minha casa e levava cerca de... Foi nesse momento que pude notar um carro estacionado na minha frente, a cerca de 100 metros de distância. O carro estava encostado bem na lateral da rua, perto da calçada onde eu estava. Todos os faróis do carro estavam apagados, mas a luz interna estava acesa e eu podia ver alguém se mexendo na parte da frente do carro. Tentei olhar discretamente para o carro, tentando não deixar óbvio que eu estava olhando, mas eu realmente estava curiosa e queria saber o que a pessoa fazia ali. O carro não estava perto de nenhuma casa e o dia já estava escuro e frio, então era difícil entender por qual razão a pessoa estava ali parada. Eu ainda não estava preocupada, mas achei aquilo bem estranho. Foi então que puxei a coleira do meu cachorro e voltei a caminhar. Quando me aproximei do carro, vi que aquela pessoa era um homem. Ele parecia estar procurando alguma coisa freneticamente no porta-luvas. Eu ainda estava meio que olhando e meio que desviando o olhar, tentando não ser notada. Quando o homem de repente olhou para o lado e fez contato visual comigo, minha primeira reação foi desviar o olhar, mas então eu olhei de volta. Naquele momento eu estava apenas a uns 15 metros de distância do carro, então o homem acenou para mim de forma amigável e baixou o vidro do carro. "Com licença, você poderia me ajudar?" Ele gritou pela janela. O homem parecia ter a minha idade e parecia ser um cara normal. Perguntei o que ele precisava e ele basicamente disse que tinha algo de errado com o carro dele e disse que o carro não se movia naquele momento. O homem começou a usar muitas palavras técnicas relacionadas a carros e eu não estava entendendo nada. De qualquer maneira, eu não podia ajudá-lo. "Me desculpe, mas eu não posso te ajudar com isso", respondi, puxando meu cachorro e começando a caminhar novamente. Depois de andar alguns metros, ouvi o som do vidro do carro subindo e então ouvi o motor do carro sendo ligado. Alguns segundos depois, ouvi o carro se afastando. Me virei e vi o homem dirigindo o seu pequeno carro pela rua como se nada estivesse errado. Ver aquela cena fez eu me sentir enjoada. Afinal, o homem tinha mentido sobre o carro estar estragado. Depois de alguns segundos daquele choque inicial, já um pouco nervosa, me virei e comecei a caminhar um pouco mais rápido. Eu estava a 10 minutos da minha casa e a minha mente do meu trajeto. Quando cheguei nessa parte, andei ainda mais rápido para tentar sair dali o mais rápido possível. Porém, quando estava percorrendo essa parte mais escura do trajeto, lá na minha frente, bem na rua escura que fica no fim do caminho, pude ver o mesmo carro de antes. Eu só podia ver a parte da frente do carro, mas claramente era o mesmo carro de antes. Parecia que ele estava estacionado de alguma maneira estratégica, tentando não ser visto. Com o meu coração quase saindo pela boca, me vi brutalmente puxando bem forte a coleira do meu cachorro. Então comecei a correr na outra direção, de volta para o caminho de onde eu tinha vindo. Quando voltamos para o parque, virei em outra rua e peguei um caminho alternativo para minha casa. Este era um caminho bem mais longo, porém mais iluminado e passava bem perto de várias casas. Felizmente parecia que o homem não conseguia mais me encontrar. Meu coração ainda estava acelerado quando cheguei em casa. Porém, assim que cheguei, liguei imediatamente para a polícia para denunciar aquele homem. Infelizmente, percebi que não tinha notado a placa do carro. O pior é que algumas noites depois, vi aquele mesmo carro estacionado perto do meu trajeto de caminhada. Mas dessa vez, todas as luzes estavam completamente apagadas. Assim que vi aquele carro, chamei a polícia. Eles chegaram, investigaram o carro, porém descobriram que ninguém estava dentro. Verificando o número da placa, a polícia descobriu que aquele era um carro roubado. Passei mal ao descobrir que aquele carro era roubado. Afinal, isso me confirmou que aquele homem era perigoso. É uma loucura pensar que sempre me senti segura morando em um bairro como aquele. E mesmo assim, algo terrível quase aconteceu comigo. Às vezes, fico imaginando o que aquele homem estava procurando freneticamente no porta-luvas do carro. Eu nunca vou saber com certeza o que aquele homem queria naquela noite, e nem quero descobrir. Eu trabalhava entregando pizzas no ano de 2013. Estava trabalhando uma certa noite até tarde, então fui fazer provavelmente a viagem mais longa que já tinha feito naquela noite para realizar uma entrega, pois todas haviam sido mais perto.
Era um percurso de 20 minutos de carro, mas eles tinham feito o pedido de 4 pizzas gigantes, então achei que era uma festa e que eu receberia uma boa gorjeta. A casa ficava numa área rural, e dirigir por estradas de terra à noite sempre foi irritante para mim. Mas como eu estava juntando todas as gorjetas que ganhava no mês para pagar uma conta que estava atrasada, nem pensei 2 vezes. Fui logo fazer a entrega. Cheguei no endereço e pude ver uma casa velha e esquisita, literalmente no meio do mato, sem carros estacionados, apenas luzes acesas. Estacionei o carro e liguei para o meu chefe, pedindo que ele me confirmasse o endereço para garantir que eu tinha digitado o lugar certo no GPS. Pude perceber que ele estava de mau humor. Ele me disse para pelo menos dar uma batida na porta e verificar se tinha alguém. Meu chefe sempre ficava bravo quando voltávamos com uma pizza de volta para a loja, então eu estava com medo do que ele faria se eu devolvesse 4 pizzas inteiras. Eu estava muito nervoso, mas saí do carro mesmo assim e me forcei a andar até a porta da casa. Não havia campainha, então bati com força na porta. Não ouvi nada. E para falar a verdade, eu não esperava ouvir nada mesmo. Fiquei extremamente desapontado porque eu sabia que aquilo tinha sido uma grande perda de tempo e de gasolina. Bati mais uma vez, bem forte. De repente, comecei a ouvir um barulho estranho de movimentação vindo de dentro da casa. Bati novamente e gritei que eu era entregador de pizza. Mas agora só havia silêncio. Depois de ouvir aquele barulho, eu estava me sentindo mais desconfortável do que antes. Estava preparado para voltar para o meu carro, mas antes que eu pudesse virar as costas, algo na janela chamou minha atenção. Havia uma pessoa na janela e ela estava olhando para fora. Não sabia dizer se era um homem ou uma mulher, já que a única coisa que eu podia ver direito eram os olhos. Os olhos pareciam estar mais abertos do que eu achava ser possível, olhando fixamente para mim. Aquilo me assustou o suficiente para que eu soltasse as pizzas no chão e voltasse correndo para o carro. Pulei para dentro do carro e comecei a girar a chave. E, para aumentar mais ainda o meu pânico, o motor do carro estava pegando de primeira. Foi somente na 3ª vez que girei a chave que o motor finalmente ligou. Acelerei rapidamente na direção da estrada de terra, mas podia sentir o carro balançando e tremendo. Algo não estava certo. Não consegui me afastar muito até que comecei a ouvir um som arranhado vindo do lado de fora. Havia tanta resistência que eu não conseguia mais dirigir. O carro parou. Saí do carro para verificar o que diabos estava acontecendo. Ao olhar conseguia enxergar o formato dela atrás das árvores. Desesperadamente, peguei o celular e liguei para a polícia. Contei tudo para a policial que me atendeu e ela me disse que 2 viaturas estavam perto do meu local e que eu precisava ficar escondido. Perguntei para ela se era aconselhável ficar no carro ou fugir, e ela me disse que seria melhor ficar no carro com a porta trancada. Ela pediu para que eu permanecesse na linha com ela até que os policiais chegassem. Todo o meu corpo estava tremendo em todas as direções. Não havia nada além de uma floresta escura e aparentemente interminável. Eu sabia que levaria uma eternidade para que os policiais chegassem lá. Não estava me sentindo seguro naquele carro, já que sabia que a pessoa que tinha cortado meus pneus não estava longe. A próxima parte é o que me destruiu completamente. O que aconteceu em seguida ainda me abala até os dias de hoje, e sinceramente espero que ninguém jamais tenha que passar por esse tipo de medo. Eu estava observando as janelas, me certificando de que não havia ninguém do lado de fora. Olhei no espelho retrovisor e lá estava aquela mesma pessoa, a mesma pessoa que eu tinha visto na janela. Seus olhos estavam ainda mais abertos do que antes. Agora a pessoa estava iluminada pela luz fraca do meu carro e eu podia ver que era uma mulher. Eu podia ver um sorriso começando a se formar no seu rosto de orelha a orelha. Abri a minha porta desesperadamente e corri para dentro da floresta, sem me importar com o barulho que eu estava fazendo. Corri até ficar sem fôlego, o que não levou muito tempo, e me escondi atrás de um tronco gigante no chão. Estava respirando alto, então tampei a boca com a mão enquanto eu esperava pelo que parecia ser uma eternidade, até que finalmente escutei o barulho de sirenes na distância. Reuni toda a minha força e corri de volta na direção da estrada de terra. Eventualmente, as luzes vermelhas e azuis apareceram na minha vista e eu nunca tinha me sentido mais aliviado na minha vida.
Eles estavam estacionados na frente do meu carro, investigando com lanternas. Corri na direção deles gritando igual um lunático, pedindo para eles me ajudarem. Caí no chão e comecei a engasgar. Quase vomitei de tanto que corri. Eles me levantaram e começaram a me fazer perguntas. Então expliquei tudo da melhor maneira possível. Uma das viaturas foi até a casa e os policiais começaram a vasculhar. Voltaram sem nada, exceto por alguns objetos afiados. Aparentemente, esses foram os objetos usados para cortar meus pneus. Ao analisar a história que eu tinha contado, os policiais disseram que eu provavelmente tinha sido perseguido por algum tipo de casal doente ou problemático. Acham que deve ter sido o homem do casal que cortou os meus pneus. Infelizmente, até onde eu sei, eles nunca foram achados, e isso me mata de agonia até hoje. Pedi demissão no dia seguinte e passei a trabalhar em um supermercado. Aquela visão aterrorizante da mulher atrás do meu carro é algo que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. E você? O que faria se passasse por alguma dessas situações? Deixe nos comentários qual seria a sua reação. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.